Olá, turma querida aí do Processo Legislativo Intermediário do CEFOR. Eu estou aqui no meu estúdio caseiro porque eu quero gravar uma aula para vocês sobre mapas mentais. A gente já conversou em sala de aula, eu já mostrei como fazer isso e já indiquei as ferramentas. Eu vou usar aqui hoje o MindJet, uma ferramenta muito interessante, disponível, ela é paga, mas vocês podem usar também o FreeMind ou XMind, tem algumas ferramentas no mercado. Vou trabalhar com o MindJet, que é uma ferramenta que eu gosto muito e vocês vão ver que é muito fácil. Vamos lá então? Bem, vou primeiramente aqui abrir o programa MindJet. Pronto, ele me dá algumas opções, um tutorial, não vou usar isso nesse momento. Eu vou abrir aqui em cima um mapa em branco. Então, tópico central, eu vou digitar o assunto que me interessa. Vou colocar aqui RICD, porque o nosso mapa mental é sobre o RICD. Eu dou um Enter, ele vai me abrir um tópico principal. Eu vou colocar aqui então os títulos do regimento. Título 1, e vou dando mais Enter, ele vai abrindo novos títulos. Título 2, um outro Enter. Título 3. Vamos lá, vai acompanhando aí com calma, hein? Mais um título, título 4. Viu como é que é fácil, é prático? Título 5. Título 6, são 10 títulos, então só um pouquinho de paciência para a gente fazer aí os 10 títulos do regimento. Título 6, título 7, estamos quase acabando. Título 8, título 9 e agora o último título, título 10. Pronto, temos os 10 títulos do regimento interno aí. Agora perceba que a forma como ele organizou, 3 de um lado e 7 do outro, não é uma forma interessante. Então vamos remanejar 2 títulos, aqui o título 5, vamos remanejar aqui o título 4 para esse lado direito da tela e o título 5 também. Pronto. Agora nós temos aí 5 títulos de cada lado. Então o título 6 aqui, na verdade eu digitei 2 vezes, eu vou deletar esse título 6. Pronto, agora temos 5 títulos de cada lado. Em cada título, eu posso vir aqui em cima e escrever um novo subtópico. New subtopic. Pronto. Vou colocar o assunto. Esse título, desfazer que eu digitei um a mais. Esse título 1 fala sobre as disposições preliminares. Então, eu posso simplesmente usar uma palavra-chave e colocar aqui preliminares. Está subentendido aí que são as disposições. No título 2, eu vou e crio também um novo subtópico e escrevo lá órgãos da Câmara. Então, basta eu escrever órgãos, que já vai me lembrar que são os órgãos da Câmara. Vou ao título 3 e sigo o mesmo procedimento. Título 3, as sessões da Câmara. Escrevo apenas sessões, palavra-chave. Título 4, assunto que a gente tem estudado aí nas últimas aulas, as proposições. Então, digito título 4, vamos ao título 5, aquele lá do Trate Rup de Prejudivore, a apreciação de proposições. Posso botar aqui apenas apreciação. Lembrando, estou querendo usar apenas palavras-chave que me ajude a lembrar o conteúdo. O título 6, disposições especiais. Se eu escrever aqui apenas especiais, pode ser que eu venha confundir com as comissões especiais. Então, para evitar isso, eu digito disposições especiais. Pronto. Título 7 é sobre os deputados. Título 8, participação da sociedade. Então eu posso botar aqui só sociedade, já vai me ajudar a entender. Título 9 é um pouquinho mais complicado, eu posso botar ADM de administração e economia e economia. Administração e economia, lembrando administração e economia interna. O título 10 eu posso botar aqui finais. São as disposições finais do regimento interno. Então pronto, já temos desenhado aí os 10 títulos do regimento interno. O que mais que eu poderia fazer nesse mapa mental para ajudar o nosso processo de memorização? Olha, eu poderia incrementar esse mapa mental colocando, por exemplo, mexendo na questão das cores. Então eu venho aqui em Design e vou agora mudar a questão da cor. Vamos pensar num mapa mental aí mais esverdeado. Então eu botei esverdeado, vou ter que voltar lá no Home para mudar a cor da letra. Pronto, então RCD aí em verde, volto novamente lá no Design e vou trabalhar aqui nas cores da linha. Eu quero tudo verde,
Pronto, vou colocar tudo verde aí nesse título. Marco aqui o título 1, clico em Shift, vou lá no título 10, pronto, selecionei todos os títulos. Eu posso escolher uma cor para esses títulos, vou escolher um verde aí mais claro. Não gostei desse verde, posso escolher outro. Cadê? Vamos lá, escolher outra cor, pronto. Vamos supor que eu achei interessante essas cores. Posso vir para mudar a cor da letra, para ficar uma cor mais marcante aí, eu vou botar um preto, já está no black, pronto. Temos aí então títulos, 10 títulos marcados. Poderia mudar também a cor da letra, não vou fazer isso nesse momento. O que a gente pode fazer para melhorar esse mapa mental? Lembra que a gente conversou sobre a questão de usarmos imagens, que os mapas mentais são bons para isso? Então vamos usar imagens. Eu separei algumas imagens, conforme a gente trabalhou na última aula, e vou usar essas imagens aqui para ajudar a gente a lembrar. Nas disposições preliminares, por exemplo, eu poderia trabalhar para me ajudar a lembrar do que trata. Então lá fala sobre sede, sobre sessões legislativas, sobre lideranças. Então eu vou vir aqui no meu banco de imagens e vou procurar RCD Mapas Mentais, vou procurar uma imagem que me lembre isso. Olha aqui, uma imagem que me lembre a sede da Câmara. Ficou muito grande. Então eu vou reduzi-la para um tamanho menor. Vamos lá, com calma, cliquei. Opa, ainda não está dando. Pronto, cliquei aqui no lugar certo agora. Vou reduzir essa imagem. Pronto, tem uma imagem aí da sede da Câmara no nosso mapa mental. No título 2, vamos falar sobre os órgãos. Eu posso ir lá também novamente, pegar nos órgãos aqui e procurar um órgão que me lembre. Lembra que a gente falou do desenho de uma mesa? Então eu vou usar aqui porque o órgão mais importante é a mesa da Câmara dos Deputados. Então eu vou também reduzir essa imagem para me ajudar a lembrar, ficar num tamanho agradável. Pronto, tem a imagem da mesa. Posso até diminuir um pouquinho mais. Pronto, tem a imagem da mesa. Sessões da Câmara é o próximo item. O que me lembra as sessões da Câmara? Não é o caso, a gente não comentou, por exemplo, que o plenário lembraria as sessões da Câmara? Então vamos colocar uma imagem do plenário para nos ajudar a lembrar das sessões da Câmara. Seleciono. Pronto, tem uma imagem aí do plenário para me ajudar. Em seguida temos o título 4 que fala das proposições. Esse é um pouquinho mais difícil da gente lembrar. Eu tentei pegar aqui um avulso de um projeto de lei. Tirei a imagem, se ele ficasse maior nos ajudaria. Vamos deixar aqui um tamanho que possa de repente nos ajudar a lembrar que isso é uma proposição. A apreciação, lembra que a gente comentou em sala de aula que de repente um fluxograma iria nos ajudar? Então olha aqui, tem a imagem de um fluxograma. Eu uso aqui para lembrar a ideia de apreciação das proposições. Então vamos reduzir essa imagem também. Pronto, está aí a imagem do fluxograma. Já fizemos 5 títulos. Vamos para o título 6, disposições especiais. Disposições especiais, a gente falou que o assunto mais importante é proposta de emenda à Constituição. Então eu vou, para lembrar disso, vou usar uma imagem da Constituição Federal, que vai me fazer lembrar de uma proposta de emenda à Constituição. Título 7, deputados, eu vou buscar a imagem de um deputado. Então tem aqui uma imagem do deputado Esperidião Amin. Vou utilizar essa imagem do deputado Esperidião Amin para me lembrar um deputado. Sociedade. Vamos lá atrás de uma imagem que nos lembra a sociedade. Lembra que a gente comentou na sala de aula que a gente poderia usar aí pessoas na frente do Congresso com faixas? Então separei aqui imagens que nos lembrem isso. Olha, poderíamos usar aqui essa imagem do Brasil ou essa outra aqui. Eu acho que essa do Brasil está mais nítida. Vou pegar então essa imagem do Brasil que nos lembra aí pessoas se manifestando, participação da sociedade. Dá para diminuir um pouquinho mais também. Vamos lá. Com calma a gente chega lá, a gente consegue. Pronto. Administração e economia interna. Essa imagem é difícil de achar. Preparei aqui, a gente tem a opção aqui de usar um dinheirinho ou de usar um cofrinho. Eu vou usar esse dinheirinho aqui, que nos lembra a ideia aí de economia. A gente poderia, talvez no caso aqui, ter usado 2 imagens, que seria uma para ajudar a lembrar a economia, a administração. Mas por enquanto vamos ficar com essa aí, isso é só uma breve mostra de como se fazer um mapa mental. Nas disposições finais, a gente falou que o assunto mais importante é prazo, e prazo, calendário, nos lembra disso. Então eu vou colocar aqui a imagem de um calendário para nos lembrar que estamos falando das disposições finais
E o assunto mais importante das disposições finais é a ideia dos prazos, como é que são contados os prazos regimentais. Então pronto, tenho aí já várias imagens, algumas ficaram um pouco maiores do que a outra, mas está ok. Pronto, esse desenho aí nos dá para a gente olhar rapidamente os 10 títulos do regimento interno e o que esses títulos falam. Isso nos ajuda muito. Um último passo para a gente arrematar aqui e facilitar a nossa revisão é a gente dizer qual é o artigo que começa cada um desses títulos, que isso nos ajuda a ter uma compreensão melhor da organização do regimento interno. Então vamos lá indicar o artigo que inicia cada um desses títulos e, de preferência, o artigo que finaliza também. Então, título 1, eu vou adicionar então agora nas disposições preliminares um novo subtópico e vou colocar lá artigos 1º, porque é o primeiro título, ao artigo 13. Pronto. Nos órgãos da Câmara eu vou fazer a mesma coisa. Eu posso até copiar aqui, dar um Ctrl+C, clicar nos órgãos da Câmara, um Ctrl+V, vou colar. E aí eu vou só atualizar os artigos. Órgãos da Câmara começa no artigo 14 e vai até o artigo 64. Vou então para as seções da Câmara. Colo lá e vou atualizar. Vai do artigo 65, onde começa a falar sobre as seções da Câmara, e vai até o artigo 99. Proposições. Lembra que proposições, a definição, se encontra lá no artigo 100? Então, esse título 4 começa no artigo 100 e vai até o artigo 130, que é onde fala sobre os pareceres. Veio na apreciação de proposições o nosso título 5 aí, o famoso Trate Rupipi de Preju Divore. E aí eu sei que esse título vai do artigo 131 ao artigo 200. E aí depois a gente vai precisar de um outro mapa mental para desmembrar aí o título 5, que tem aquele monte de dispositivos. Vou aqui para o título 6 e faço a mesma coisa. Então, se o título 5 terminou no artigo 200, o título 6 começa no 201 e vai até o 225. Deputados é o título seguinte. Começa no artigo 226 e vai até o artigo 251. Pronto, estamos chegando ao final. Título 7, que fala da sociedade, ele começa no artigo 252, que é onde fala sobre a iniciativa popular, e ele vai até o artigo 261. Administração e economia interna, começa então no artigo 262 e vai até o artigo 200 e este agora eu não lembro o artigo final, vou consultar aqui, não tem problema a gente não lembrar tudo, não é não, gente? Então vai até o artigo 278. Então vai até o artigo 278 e as disposições finais, vou marcar aqui, vai do artigo 279, que fala lá da contagem das legislaturas, até o artigo 282, que encerra o regimento interno. Pronto, mapeamos aí todo o regimento interno. Sabemos agora qual é o seu conteúdo. Então dá uma olhada nesse mapa mental agora e veja como não fica mais fácil a gente lembrar desse mapa mental. O que eu vou fazer agora? Eu posso reduzir aqui um pouco o zoom para eu visualizar tudo. Então ele está em 150, eu vou botar aqui em 86. Pronto. Ele está aí completo na tela. Eu tenho uma visão geral do regimento interno, dos seus 10 títulos, onde começa e onde termina cada um desses títulos. Pronto, um grande avanço aí que a gente já conseguiu. Olha, valeu essa dica, um grande abraço, a gente se encontra aí tratando de mais assuntos regimentais. Parabéns por você ter chegado até esse estágio do curso. Desejo a você uma boa sondagem nesta aula. Abraços!